Será que o Jesus que apresentaram a você é o verdadeiro? Evangelho de João capítulo 20. Comentário de Mário Persona. É impressionante como nós vemos muitos que se declaram cristãos esperarem em Cristo só nessa vida. Quando morre alguém, é um pranto direto, é um desespero total. Eu acho que está num lugar melhor, né? Esperamos que seja num lugar melhor. Como num lugar melhor? A palavra de Deus deixou muito clara que pela fé nós temos uma salvação agora, já consumada, todos os pecados perdoados, justificados pela fé em Cristo Jesus, não no morto, mas um que morreu e ressuscitou, e está agora glorificado nos céus. A fé, só nessa vida, se ocupa com um Jesus para receber alguma vantagem dele. Mas é uma ideia pobre, né? Pensar nele assim, porque muitos olham para Jesus como alguém que veio ao mundo trazer pão para os famintos, trazer cura para os enfermos, trazer prosperidade para os pobres. Não, ele não veio trazer nada. Ele veio levar. Ele veio levar os pecados daqueles que creem nele. É isso que ele veio fazer. E ressuscitou para a nossa justificação. Então, quando Maria entra, e lá no Evangelho de Lucas é perguntado a ela, a quem procuras? Aqui também ele fala, acho que quem procuras? Por que procurais o vivente entre os mortos? Ou a quem procura? É muito importante que uma pessoa que teve contato com a palavra de Deus questione sempre: quem eu procuro? Que Jesus eu procuro? Será que é o Jesus talismã, que vai me livrar dos perigos? Será que é o Jesus cornucópia, aquela cornucópia de riquezas, né, da lenda, que ia saindo cada vez? Jesus gênio da lâmpada, que o que eu pedi ele me atende, todos os meus caprichos? Ou é o vivente entre os mortos? Aquele que ressuscitou, aquele que inaugurou uma nova raça. Antes ele veio o homem da terra, como um homem terreno da terra. Ele morreu, ressuscitou agora como um homem do céu. Um homem que não morre mais, e assim será todo aquele que crê no Senhor Jesus. E aqui em 1 Coríntios 15, ele vai falar no versículo 20, depois de falar que se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, e as igrejas por aí estão cheias de pessoas esperando em Cristo só nessa vida. O versículo 20 fala: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, foi feito as primícias dos que dormem. O que significa as primícias? Ele é o que inaugura essa nova raça dos viventes dentre os mortos. Ele é aquele que é o primeiro a ressuscitar. Ninguém antes ressuscitou, a não ser aqueles que ressuscitaram para morrer de novo. Ele é o primeiro, primícias, primeiros frutos dessa nova raça, dessa nova criação. Aí no versículo 23 ele vai falar: mas cada um por sua ordem, Cristo, que é as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e toda a força. E aí então, o último inimigo, no versículo 26, a ser aniquilado, é a morte. Mas aqui mais adiante, nesse mesmo capítulo 15, versículo 33, tem um alerta muito importante para nós. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Hoje o que nós mais temos é acesso a más conversações. Antigamente eu podia conversar com os colegas da escola, eu podia conversar com meus primos, com os meus pais, os meus parentes próximos e alguma pessoa da vizinhança, só. Hoje eu posso conversar com o mundo inteiro. Hoje eu posso escutar o que o mundo inteiro diz. E isso é bom no sentido, eu posso me comunicar com muita gente, eu posso pregar o evangelho para muita gente, mas no outro sentido, as más conversações estão aí disponíveis para quem quiser ouvir. E é impressionante o quanto de gente que hoje acredita
em más conversações, em teorias conspiratórias, em mitos, em uma série de coisas. Essa semana uma me escreveu perguntando se eu conheço física quântica, porque vários evangélicos deixaram a fé cristã depois que aprenderam física quântica e descobriram que não tem mais céu, não tem mais inferno, não tem mais nada. Aprenderam aonde isso? Aprenderam em algum vídeo no YouTube. Isso são más conversações. E nós precisamos estar muito espertos hoje, porque Satanás usa dessas coisas para confundir. No versículo aqui ele fala, no versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai, justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Alguns ali dentre os coríntios não tinham conhecimento de Deus. Estavam ali no meio deles, mas estavam suscetíveis a serem ludibriados pelas más conversações, pelas falsas teorias. Aqui no versículo 35, ele vai dizer, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Qual a resposta que se dá a uma pergunta dessa? A uma indagação dessa? Insensato, é o 36. É assim que Paulo responde a uma indagação de como ressuscitarão os mortos. Insensato. Insensato. Aqui a resposta tem que ser como aquela do cego de nascença. Se era pecador, eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. Pronto. Simples assim. Deus tem poder para tirar da morte, para ressuscitar da morte. O Senhor ressuscitou, aqui fala que Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos. Tinha um outro lugar que ele próprio fala que ele tinha poder também para ressuscitar a si mesmo. Ele fala, eu tenho poder de dar a minha vida e tomá-la de volta, e retomá-la. E aqui então, ele vai explicar, depois de chamar de insensato, aquele que levanta dúvidas ou questionamentos quanto à ressurreição, ele continua, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Está muito claro que é uma obra totalmente de Deus. Ah, mas é aquela pessoa que foi pulverizada por uma explosão atômica. Não é um problema meu para resolver. Deus resolve esse problema. Porque Deus dá o corpo. O corpo dela está aí, as partículas, os átomos, os elétrons, os nêutrons do corpo daquela pessoa estão aí. Deus sabe onde estão. E Deus dá o corpo do jeito que Ele quer. E aí ele vai fazer uma comparação aqui dos diferentes corpos, né, terrestres e celestes e tal. O mais importante é quando ele fala lá no versículo 45, assim como está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro espiritual, senão animal, depois espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Assim, versículo 49, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Aqui tem um versículo que confunde às vezes, e agora eu vos digo isso, irmãos, versículo 50, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Uma dúvida muito grande que muitos cristãos têm é a respeito de Cristo ressuscitado. E eu já vi muita gente falar isso, dizendo-se cristãos, falando que ele ressuscitou. Sim, ele ressuscitou, mas ele ressuscitou num corpo de plasma, um ectoplasma. É um corpo que não é tangível, não é um corpo de carne e ossos. Mas ele, no próprio Evangelho, responde a essa questão. Ele fala, me toca, né? Ele fala para Tomé, veja que eu não sou espírito. Eu não sou um espírito ou uma assombração. Eu tenho um corpo de carne e ossos. E aí as pessoas usam essa passagem. Mas aqui fala que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Realmente, não pode. Mas ele ressuscitou em carne e ossos. É o que está escrito lá. É outro assunto, não é o mesmo assunto aqui de carne e sangue. É carne e ossos. E aí vem a nossa grande
grande esperança, né, o versículo 51, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa é a nossa esperança, a nossa certeza, de a qualquer momento acontecer isso. De a qualquer momento acontecer isso. Tem um rapazinho que todos os dias me manda um link de um vídeo que ele faz. Ele criou um canal, eu não acredito que aconteça isso com alguém. Eu agora apago, eu nem vejo, né? O primeiro eu vi o que era, os outros ele vem o mesmo título, com alternância no título, mas ele quer provar de toda forma que o cristão vai ter que passar pela grande tribulação, que o arrebatamento é só depois que os cristãos forem purificados na grande tribulação. Purificado de quê? O que é que faltou purificar que na cruz o sangue de Jesus não purificou? Mas não, nós temos essa esperança. Ontem uma jovem escreveu desesperada, porque ela deu crédito às más conversações que estão aqui, e ela está achando agora que vai passar pela grande tribulação, e ela acha que ela não vai conseguir, ela não vai aguentar, não vai suportar, então ela entrou em depressão, está com pânico agora, porque ela vai ter que passar pela grande tribulação. Olha o que fazem as más conversações. E a palavra de Deus muito clara. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. E lá em 1 Tessalonicenses, quando ele fala isso, que é o mesmo assunto, não é? Lá, Paulo, ele termina com uma frase que é importantíssima. Podemos até abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 17. Ele fala assim, depois de falar dos mortos, que ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E o importante está aqui, 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Agora eu pergunto, se eu acreditar numa má conversação, que diz que eu vou ter que passar pela grande tribulação, que sofrer os terrores de uma guerra mundial, ou a perseguição do anticristo, se eu falar isso eu posso dizer, consolai-vos com essas palavras? De jeito nenhum. Por isso que Paulo lá em 2 Tessalonicenses, ele já começa no próprio capítulo 2, no versículo 2, ele fala assim, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então a palavra de Deus, ela tem uma mensagem, não de perturbação para os salvos, mas de consolo e de conforto. E que triste é nós vermos que muitos não aproveitam, não desfrutam disso. E agora, eu acho que eu fugi um pouco lá do nosso capítulo de João, né? Mas estava dentro aqui da questão da ressurreição. Agora eles vão ter esse gozo ali, quando eles virem a Jesus ressuscitado, porque a primeira palavra que ele vai falar quando entra no aposento é paz, paz seja convosco. É isso que ele oferece para nós, depois de ressuscitado. Paz. Apenas um versículo no Salmo 16, versículo 9. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, à tua mão direita a delícias perpetuamente. Essa é a reação, esse é o sentimento do Senhor diante da ressurreição, e deve ser o nosso também. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.